Oi pessoal, eu sou o Emanuel, esse é o Sebo Velho, local onde eu compartilho em vídeo as minhas experiências literárias para vocês. No vídeo de hoje eu decidi conversar um pouquinho e apresentar um dos livros que por enquanto está no pódio das melhores leituras de 2024. Então venham comigo e vamos conhecer qual que é. Bom gente, o mês de julho terminou, vocês estão assistindo bastante as Olimpíadas, eu estou assistindo muito e por isso nesse final de julho, início de agosto, as leituras estão um pouquinho mais arrastadas. Demorei bastante para terminar o Limonov, do Emmanuel Carré. E o livro que eu trouxe hoje aqui foi lido em julho, mas não foi lido enquanto eu estava assistindo as Olimpíadas. Ele foi um pouquinho mais longo mesmo, uma leitura um pouquinho mais vagarosa, demorada e bem prazerosa. Como eu disse no início desse vídeo, já está, por enquanto, no pódio aí. Não sei em qual colocação, se é ouro, prata ou bronze, mas por enquanto está aí entre as melhores leituras desse meu ano de 2024. E eu já adianto para vocês que da parte de ficção, literatura, ficção, foi a melhor ficção que eu li até agora nesse ano. O livro que eu venho apresentar para vocês é Estação 11, da escritora canadense Emily St. John Mandel. Publicado originalmente em 2014, lá se foram 10 anos. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2015 pela editora Intrínseca e tem a tradução, fiquei surpreso em ver que era traduzido pelo excelente e famoso tradutor do russo, Rubens Figueiredo. Esse livro aqui é escrito em inglês, no original. Bom, antes de explicar um pouco e falar o que Estação 11 teve e me mostrou, assim, que eu gostei tanto e eu coloco como a melhor ficção do ano, lida até o momento, eu vou explicar um pouquinho sobre o que trata-se esse livro, né? Escrito lá em 2014, essa aqui é uma ficção dessas pós-catástrofe, né? Pós alguma coisa que destrói a sociedade como a gente conhece ela, abala o mundo inteiro, e a narrativa então vai nos levar assim para o momento pós-catástrofe, como a sociedade está se reorganizando, como está o mundo pós alguma coisa, e essa alguma coisa, no caso Estação 11, é uma gripe pandêmica. Lá em 2014 a gente poderia até pensar que o Estação 11 é uma espécie de ficção científica, assim, exagerada, pois o livro vai mostrar uma pandemia de gripe que surge na Geórgia, se espalha rapidamente pelo mundo e dizima 99% da população mundial, com um poder de infecção e um poder de letal mesmo dessa gripe sem precedentes algum, coisa que a ciência nunca viu, nunca havia pensado. Escrito lá em 2014, isso aqui parecia até uma viagem, mas depois dos acontecimentos da pandemia de 2020, é impossível é impossível ler esse livro e não, enfim, pensar na pandemia de 2020, em como foi o bombardeio de informações a respeito da gripe se espalhando pelo mundo, né, a gripe do Covid-19. Enfim, um livro que ganhou outros tons e ganhou inclusive uma série pela HBO depois da pandemia. A narrativa de Estação 11 vai iniciar com um personagem chamado Jivan. Ele é um ex-paparazzi que decide em algum momento da sua vida, meio incomodado com a profissão, tornar-se socorrista, uma espécie de paramédico, assim, dedicado a primeiros socorros, a prestar assistência para vítimas em situações de acidente e tudo mais. Dentre as celebridades que esse Jivan acompanhava e ficava perseguindo na sua antiga profissão de paparazzi, ele acompanhava bastante um ator de cinema famoso chamado Arthur. E na abertura desse livro, o Jivan, já como socorrista, está num teatro assistindo a uma peça do Arthur. Esse ator famoso, agora dedicado ao teatro, está encenando uma adaptação do Rei Lear de Shakespeare, e ele é o Rei Lear, né? Já mais velho, assume esse papel. E no meio da peça, em algum dos atos finais do Rei Lear,
o Arthur tem um ataque cardíaco. Ele começa a passar mal no palco, no meio de uma interpretação. O pessoal não sabe muito bem se ele esqueceu a fala dele, assim, fica um momento que o pessoal não sabe muito bem o que agir, mas rapidamente o Givan, esse ex-paparazzi, pula das cadeiras, invade o palco e começa a prestar os primeiros socorros para esse ator, né? As cortinas se fecham, o pessoal do lado de fora começa a ser instruído a sair do teatro e esse ex-paparazzi fica prestando aí os primeiros socorros para esse ator famoso, né? Primeiros socorros que acabam sendo em vão, porque logo esse ator falece. Isso não é spoiler para ninguém, já está bem no início do livro. E as atenções do paparazzi se focam para uma atriz criança, uma menina de aproximadamente 8 anos ou 6, eu não lembro muito bem, que estava fazendo uma personagem nessa adaptação de Shakespeare. Essa menina está atônita, né? tá perplexa vendo o ator principal caído no chão, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, e o Givan, vendo que não tinha mais o que fazer, a ambulância já tinha chego, ele vai para essa menina e fica conversando um pouco com ela ali, acalmando um pouco ela, enfim, dando uma atenção para ela até que os responsáveis chegam, levam ela e o Givan sai do teatro extremamente atordoado, e naquela mesma noite ele vai receber uma ligação de um dos melhores amigos dele da faculdade, atualmente médico, informando da gripe na Geórgia, que se espalhou ali para o Canadá a partir de um avião que havia chego de Moscou, e esse médico alerta ele para algo que ele nunca havia visto, algo sem precedentes algum, e de uma maneira até que o Givan pensa meio paranoica, o alerta a tomar alguma providência, se isolar em algum lugar, sair da cidade. E o Givan tem a ideia então de ir no mercado, fazer um estoque bem rápido de água, de comida, porque ele começa a lembrar de histórias, documentários, filmes que ele já viu a respeito de catástrofes assim, de pandemias, de catástrofes que dizimam sociedades. E ele vai então para o apartamento do irmão dele, um ex-jornalista de guerra que atualmente vive numa cadeira de rodas, e o Givan se recolhe para esse apartamento com o irmão, e ali eles vão acompanhar o desenrolar dessa gripe logo nos primeiros dias. De uma maneira bem ágil, a narrativa de Estação 11, após mostrar o Givan recebendo todo o bombardeio de notícias a respeito dessa pandemia global, de uma maneira bem ágil, a narrativa já passa para 20 anos depois. O calendário mundial passa a ser contado após essa pandemia, então ali ano 1, ano 2, ano 3, a gente vai lá para o ano 20. E no ano 20 a gente começa a acompanhar uma trupe de teatro e música clássica chamada Sinfonia Itinerante. É um bando de pessoas que fica andando pelos assentamentos de humanos que restaram ali na região dos Estados Unidos, Canadá. Eles ficam visitando esses assentamentos de pessoas, encenando peças do Shakespeare e também tocando algumas músicas. A gente vai conhecer então a Kristen, que é uma das pessoas que compõem a Sinfonia Itinerante, e não demora muito para o narrador, a narradora de Estação 11, nos revelar que a Kristen era aquela menina que estava lá no palco, já encenando desde cedo, e viu a morte do seu colega de trabalho, Arthur, né? E agora ela é uma das sobreviventes dessa pandemia de gripe e vive a vida, continua vivendo do teatro na Sinfonia Itinerante. Aqui já chega algo que me fascinou bastante nessa ficção vou chamar aqui da Emily Mandel, que foi um trabalho, ao meu ver, assim, estilístico, estético, bem diferente do que eu estou acostumado a ver em obras pós-apocalípticas, pós-catástrofe, de novas sociedades se organizando após esses fenômenos. Logo de cara, quando a gente vê as primeiras cenas da Sinfonia Itinerante, 20 anos após a pandemia, a gente
a narrativa dá muita atenção para picuinhas, fofocas, problemas de relacionamento dos membros da sinfonia. Então dá a impressão, logo de cara, quando a gente sai daquela narrativa lá do teatro, do Givan recebendo as ligações, né? Uma narrativa no nosso mundo contemporâneo e vai para esse outro, dá uma impressão que a gente não saiu. Essas problemáticas dos relacionamentos interpessoais da nossa contemporaneidade permanecem lá, parece que essa catástrofe não foi o suficiente para uma pessoa ter ciúme da outra, uma pessoa se interessar por quem fulano da sinfonia está interessado, se está traindo um, se não está. Parece que essas temáticas, essas problemáticas das relações pessoais continuam em voga, né? Mesmo o mundo, 99% da população tendo sido dizimada pela gripe. Eu destaco esse trabalho diferente, essa opção, esse estilo diferente, porque é muito comum, enfim, ver um foco mais para sociedades violentas, um foco maior para sociedades onde a pessoa tem que ser muito o herói, a pessoa tem que ser muito dedicada à grande sobrevivência, à mudança do seu povo ali, a narrativas extremamente heróicas, assim, né? Extremamente épicas, e o que a gente encontra nas primeiras páginas do Estação 11 não, é algo mais assim, em uma frequência menor, em uma intensidade menor. Eu deixei aqui A Estrada do Cormac McCarthy de comparativo, que também é um livro que é pós-catástrofe, e daí tem esse outro tom mais clichê, que eu observei, assim, né? Deixei como comparativo. Se vocês escutarem alguns ruídos estranhos, uma batição nas paredes de madeira aqui do lado, é o meu gato, o Caramelo, que está tentando invadir a sala aqui do meu escritório, né? Mas eu acabei fechando tudo aqui para ele não atrapalhar muito esse vídeo. Já demorou para sair, eu queria ter trago ele antes para vocês, mas agora vai. Mas nem tudo são flores no ano 20 pós-catástrofe, né? A Sinfonia Itinerante logo vai encontrar um assentamento de pessoas bem misterioso. Vai encontrar pessoas que sumiram e ninguém sabe para onde foram, vai encontrar pessoas que sumiram e ninguém sabe muito bem o porquê sumiram desse assentamento. Dentro da Sinfonia Itinerante, eles têm meio que um circuito. Então eles acabam conhecendo as pessoas desses assentamentos, porque eles acabam voltando, geralmente, para os assentamentos que eles já conhecem, assim. Eles não são de todo aventureiros. E num desses assentamentos que eles retornam, eles vão conhecer uma figura muito misteriosa chamada o Profeta. É um cara que está meio que formando uma trupe de fanáticos religiosos. Ele é esse profeta, baseado em textos do evangelho que ele tem ali em mãos. E esse cara é um cara bem misterioso que vai se interessar pela Sinfonia Itinerante, e a Sinfonia Itinerante vai acabar se metendo em algumas confusões com esse cara, né? Esse é o grande conflito, esse assim é o grande plot do livro, né? Nessa parte do futuro, assim, nessa pós-catástrofe, quando a narrativa está no pós-catástrofe. É interessante destacar aqui que a narrativa não fica na pós-catástrofe, né? Nessa narrativa da Kristen, da Sinfonia Itinerante. A narradora, com uma agilidade impressionante, com uma sutileza, cara, uma técnica narrativa bem apurada, vai fazer com que nós, leitores, transitemos, assim, né, por todas essas linhas temporais. Então a gente vai acompanhar a Sinfonia Itinerante, a gente vai voltar pro Givan lá na casa do irmão dele, acompanhando o dia após dia do estouro da pandemia. A gente vai conhecer mais, aí é fundamental também nessa narrativa, mais da vida do Arthur, esse ator que faleceu logo no início do livro. A gente vai conhecer a vida do Arthur a partir do Givan, que é esse paparazzi, né? Mas não só a partir dele, a gente vai conhecer as ex-mulheres do Arthur, né? As mulheres com as quais ele se relacionou, vai conhecer um melhor amigo do Arthur, vai conhecer os anos de juventude
do Arthur, e tudo isso transitando de uma maneira muito equilibrada, muito gostosa de se ler, entre esse passado e esse futuro. E elementos do futuro se ligam a todo momento com a narrativa do passado. E as narrativas do passado vão se ligando a todo momento com a narrativa do futuro, conforme alguns elementos vão aparecendo. Então ela vai fazendo um trabalho de constrói um pouco no passado, constrói um pouco no futuro, constrói um pouco no passado, constrói mais um tanto no futuro, até que as coisas vão se conectando. Para mim, que estava acostumado com umas narrativas mais pós-modernas, experimentais, onde é natural que nada se ligue muito bem, ou quando se liga exige um certo esforço do leitor, isso aqui me levou para uma direção muito contrária. É muito gostoso de ler, ela vai amarrando todas as pontas que ela constrói. O título do livro, Estação 11, vem de 2 revistas em quadrinho que a Kristen carrega dentro da sua mochila, e o pessoal da Sinfonia Itinerante vive perguntando para ela de onde veio aquelas revistas em quadrinho, por que só tem 2 números da tal Estação 11, e nem ela sabe muito bem, né? Então, lá quando a narrativa vai para o passado, a gente vai descobrir de onde veio essa revista em quadrinho, quem deu essa revista para ela. Tem algumas outras coisas legais nesse livro aqui, onde a narrativa experimenta um pouco também. Tem alguns capítulos que a gente do nada vai abrir com uma entrevista da Kristen, já no ano 20, pós-pandemia. Aí a gente vai ficar pensando, cara, como tem entrevista num mundo onde a sociedade se destruiu? Em alguns momentos da narrativa também, a narradora de Estação 11 do nada começa a descrever o quadrinho, as páginas do quadrinho, o que acontece ali pela trama, tudo isso de uma maneira muito fluida, muito gostosa de se ler. Outra coisa que eu gostei muito do Estação 11, e se alguém gosta também vai ser um prato cheio, é que nesse lance de mostrar o pós-pandemia e o período da pandemia estourando e o que foi acontecendo, a Emily Mandel se dedica bastante a mostrar passo a passo como a sociedade e alguns assentamentos específicos, não dá para mostrar todo, mas dá para a gente dar asas à nossa imaginação para imaginar como foram em alguns outros assentamentos sobreviventes. Ela vai se dedicando a mostrar quase que dia a dia, semanalmente, passo a passo, mês a mês, ano a ano, como esses assentamentos foram se organizando. E eu gosto muito desse tipo de coisa, assim, né? Mostrar como eles foram sobrevivendo aos primeiros dias, como que passaram a primeira semana, como que começaram a lidar com a falta da comida, como começaram a lavar as roupas, como começaram a se aquecer. Tudo isso ela consegue mostrar aqui nesse romance dela. E de uma maneira bem verossímil, assim, eu achei bem realista tudo, tá? Muito legal. E para quem gosta desse esquema de sobrevivência, de imaginar esse tipo de situação, tá aqui um prato cheio, tá? Extremamente imaginativo, bem realista nesse sentido também. Muito legal, é um outro ponto que eu destaco aqui do Estação 11. Esse lance quase que maniqueísta das pontas irem se ligando, né? Das pontas que abrem no futuro, das pontas que abrem no passado, e depois dessas conexões irem aparecendo, talvez possa soar um pouco, como eu disse, maniqueísta demais, e por si só extremamente ficcional, extremamente romanceado, e daí sim, tipo, irrealista, piegas talvez, ou clichê. Mas não, soa de uma maneira bem natural e fidedigna, tá? Quando eu tava lendo, e essas pontas foram se ligando, eu fiquei pensando, pô, cara, é possível que isso aconteça mesmo. É possível que todas essas coincidências aconteçam, que todas essas pessoas voltem a se encontrar. E lá no final do livro tem uma ponta que não se liga, tem um encontro que não acontece, tem uma coisa que não se fecha. E daí, em um momento eu fiquei meio frustrado, em um segundo momento eu pensei, é isso, a vida é assim, o mundo é assim, nem tudo se fecha, nem todo mundo se reencontra, nem todos os destinos se cruzam, e isso aumentou um pouco a minha experiência também, essa frustração de algo que eu queria que acontecesse, mas não aconteceu.
Então tá aqui, pessoal, Estação 11, da Emily St. John Mandel, nome bem grande, né? Um livro muito bom, muito gostoso de se ler, um romance de ficção, quase uma ficção científica, mas não é. Tem áreas, tem tons, mas não é, né? Uma gripe pandêmica que acontece. Mas é uma ficção dessas pós-catástrofe, pós-apocalíptica, chamem do nicho que quiserem, que é muito otimista. É muito... dá uma visão, assim, da sociedade muito bonita. Tem cenas ali bem lindas, assim. Tem um plot twist que, em um momento, eu tive que largar o livro e parar de ler. Assim, eu falei, cara, não, agora deu. Por mim tá bom aqui. Bem chocante, bem violento. Um plot twist assim que eu achei incrível, me pegou de cheio, de fechar o livro mesmo e ter que ler depois à tarde, assim. Tava lendo de manhã, tive que voltar à tarde. Tamanho foi o choque daquilo dali, não pela agressividade, não pelo exploitation, mas pela a verve dramática que se criou ali. E também teve um outro momento bem luminoso, de pura emoção que eu tive aqui também, mais para o final do livro, que dá um tom mais esperançoso para essa obra pós-apocalíptica, que traz uma visão bem assim, como eu já disse, otimista e esperançosa da nossa sociedade, do ser humano e do potencial que o humano tem de, enfim, de se ajudar, de se reciclar, de se renovar, né? Muitas pessoas falaram que depois da pandemia a gente ia aprender muito com ela, que iríamos nos tornar melhores como ser humano, como sociedade, e não é raro observar-se por aí comentários ao contrário, né? Ah, não aprendemos nada com a pandemia, as coisas não mudaram tanto. Aqui, em Estação 11, é bem diferente. As coisas parece que no final estão mudando e para melhor, para algo mais esperançoso, para algo mais solidário, para algo mais humanista. Porém, a catástrofe de Estação 11 foi bem diferente da catástrofe da pandemia de Covid-19. Isso ficou e aqui eu fiquei pensando, né, se o quanto, né, algo muito catastrófico tem que acontecer para que de fato a nossa sociedade, enfim, aprenda algo, né, e reveja algumas questões assim. Bom, é isso, pessoal. Indico para todo mundo do Sebo Velho, o Estação 11. Me surpreendeu demais, talvez por ser um romance bem fora da linha editorial aqui do Sebo, né? Eu não sei descrever muito bem a linha editorial do Sebo, mas vocês veem eu lendo algumas coisas clássicas, alguma literatura experimental, algumas coisas mais pesadas, mais dramáticas, algumas coisas mais aí na beira do pós-modernismo, de uma experimentação com a linguagem, enfim. E daí isso aqui fugiu um pouco da curva de leituras que eu faço, e eu acho que talvez por isso também eu gostei tanto, tá? Estação 11, Emily John Mandel, saiu pela Intrínseca, tradução do Rubens Figueiredo, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, e eu recomendo para vocês. Até o próximo vídeo.